O título da nossa lição hoje é Deus Providencia. Este título realmente, tal como outros, é bastante sugestivo e também pertinente por aquilo que é a nossa vivência, a nossa espiritualidade, os desafios que se esperam de nós sermos autênticos filhos de Deus, autênticos cristãos. Por isso também acaba por ser um desafio constante que vai sempre acompanhar-nos durante a nossa peregrinação neste mundo. É claro, quando nós falamos deste título, Deus Providencia, está implicitamente intrínseco a ideia da fé. Uma pessoa só acredita que Deus providencia se realmente acredita em Deus, se realmente tem fé em Deus. Caso contrário, deixa de ter em consideração essa mesma expressão de Deus providencia. Porque Deus providencia está a conduzir-nos não só numa perspectiva do presente, ou que olha para o passado e presente, mas também projeta as realidades ainda que não aconteceram na nossa vida, ou seja, realidades futuras e que nós acreditamos que Deus, em seu divino poder, manifestará para assim corresponder com aquilo que são, a sua palavra e também aquilo que é a sua perfeita vontade nas nossas vidas. Mas está tudo associado à fé. É com a fé que nós alimentamos essa esperança santificada, essa esperança de acreditar no Filho de Deus e acreditar em última instância no próprio Todo-Poderoso Deus. Mas nós sabemos que na realidade prática nem sempre isso acontece, por fatores vários, por situações de pressões que vamos vivendo, ou às vezes situações limites dos problemas que vamos tendo, acabamos por perder o fio condutor, acabamos às vezes por manifestar algum cepticismo, algumas reservas e até alguma falta de fé em relação à providência que Deus vai operar ou vai fazer nas nossas vidas. Casos muito práticos, recentes, que nós constatamos, falando objetivamente, nós vemos que quando passamos por situação aqui do Covid, no período de confinamento, quer dizer, a resposta dos cristãos a essa mesma situação, nós vemos que muitas pessoas pareciam que acreditavam mais nas receitas que os especialistas, os médicos iam dando, do que propriamente na palavra de Deus. Há crentes que ficaram abalados, ficaram confusos e ficaram assustados e até assustaram-se com a ideia da morte. Mas nós, sabemos que essas situações, os problemas, as dificuldades, as contrariedades fazem parte do cardápio da vida e de forma especial da vida dos crentes. Mas estes problemas é também um sinal de nós acreditarmos que Deus providencia. Porque falar Deus providencia nas situações, abonatórias, nas situações estáveis, nas situações calmas ou nas situações mais tranquilas da nossa vida, não há assim grande mérito. O mérito é quando o mar se revolta. É daí que nós, podemos viver ou podemos ver como é que nós encaramos essa expressão de Deus providencia. Aliás, isso ficou muito patente, certamente lembrar-se-ão, de quem terá dito isto de forma mais vincada. Deus providencia. Lembram? Abraão, pois. Quando Abraão usou essa expressão, não era propriamente numa situação fácil, era uma situação em que ele estava prestes a sacrificar o seu próprio filho, Isaac. Mas mesmo assim ele acreditava que Deus providenciaria, mesmo que sacrificasse o seu filho, ele ressuscitaria, ele, entretanto, não ficaria prejudicado perante aquele ato, perante aquela ação, mesmo do ponto de vista humano, poder parecer uma coisa monstruosa, uma coisa bárbara, uma pessoa, inclusive, sacrificar o seu próprio filho.
Por isso eu estava a dizer, essa expressão Deus providencia, vê-se quando nós estamos perante problemas, perante desafios, perante problemas que, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista humano, parecem não haver solução favorável. É daí que nós, enfim, conseguimos testar a capacidade ou a absorção dessa expressão de Deus providencia. Por isso também a nossa lição, enfim, usa este título tendo em conta o cerco que Samaria estava a ser objeto por parte dos assírios e da forma como Deus acabou por providenciar eles saindo dessa situação, enfim, calamitosa para uma situação de glorificação. Pronto, sem mais delongas, vamos agora entrar em consideração ao nosso texto sagrado. Nós vamos estar a estudar mais especificamente segundo livro de Reis, capítulo 7 e de versículos seguintes. Só que, para percebermos, temos que ver os últimos versículos do capítulo 6. Nomeadamente mais no versículo 24 do capítulo 6, fala do cerco de Samaria. E vou de uma forma muito abreviada, para só poderem, enfim, compreender por aqueles que não tiveram oportunidade de estudar a escola bíblica dominical. Diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército contra Israel e pôs cerco à cidade de Samaria. Como resultado do cerco, a falta de comida na cidade era tão grande como a cabeça de jumento custava 80 moedas de prata e 1/4 de litro de esterco de pomba, 5 moedas de prata. Nós vemos aqui a situação de cerco que Samaria, o povo de Deus, estava a ser objeto por parte de rei da Síria. E, como certamente os irmãos sabem, quando falamos do cerco do ponto de vista de guerra, o objetivo é controlar, o objetivo é fracassar, o objetivo é, inclusive, aniquilar o potencial inimigo, o potencial adversário. Porque quando há cerco, o que é que acontece? Acontece que os produtos não podem circular. Aquilo fica só restrito ali, àquele cerco. Não pode haver movimentações. E além de não poder haver cadeia de abastecimento, corta. Ora, se não haver cadeia de abastecimento, em consequência disso, as pessoas começam a ter dificuldades e começa a afetar a comercialização e, em consequência disso, cria uma inflação e esta inflação faz com que dispare-se os preços e o dinheiro, enfim, ou é valorizado de forma significativa, neste caso em concreto, porque os preços dispararam consideravelmente, mesmo por aqueles que são produtos básicos ou produtos que não são assim, enfim, podemos considerar de grande importância, dispararam consideravelmente. Porquê? Porque havia um corte de abastecimento, não havia produção. Ora, não havendo produção, há escassez. E quando há escassez no mercado, o que é que acontece? Há uma disparidade dos preços, os preços aumentam. Isso é um princípio básico da economia. Quanto menos oferta, mais procura, certo? Não, quanto menos oferta, sim, os preços disparam. Neste caso, o abastecimento, o produto, se é escasso no mercado, claro que vai gerar disputa. Aliás, é o que nós estamos a ver agora a nível dos combustíveis, energia. Pronto, há um disparo porque a oferta no mercado tem havido escassez por causa das sanções que a União Europeia impôs à Rússia e tem que procurar essa matéria noutras fontes e como esses, enfim, o organismo tem um limite de produção, ao não aumentar essa produção, vai gerar o quê? Vai gerar mais procura e, em consequência dessa procura, matéria dispara. Tão simples quanto isso. Esta é a razão pela qual nós temos havido essas oscilações. É claro que, em consequência disso, também vai afetando
outros produtos, porque nós sabemos que tudo depende de energia, luz, enfim, os transportes, tudo está associado. Logo, um produtor, quer dizer, vai ter reflexos da vida como nós temos estado a assistir. Mas nós vemos aqui, perante este cerco, o resultado é falta de comida na cidade, bens mais essenciais, básicas. E eram tão grandes que a cabeça de um jumento, que era até um animal impuro perante o povo de Deus, custava 80 moedas de prata e um quarto de litro de esterco de pomba, 5 moedas de prata. Mas só por aqui ainda não aparenta assim uma situação de grande aflição, como nós vamos ver logo no versículo a seguir. Um dia em que o rei passeava pela muralha perante essa situação, uma mulher gritou: socorro, majestade. O rei respondeu: se o Senhor não te ajuda, como queres que eu o faça? Já não há reservas nem trigo, nem de vinho. Que te aconteceu? Ou seja, o rei aqui mostrou a sua impotência, a sua incapacidade de poder ajudar essa sua súbdita, porque ela, ao solicitar ao rei pedindo socorro, quando uma pessoa pede socorro, está a pedir ajuda, e o rei presumiu que a situação de fome que estava a ameaçar a cidade, e sem ele, enfim, dar detalhes do próprio socorro em concreto, o rei já presumia isso, e o rei manifestou claramente que ele não pode lhe ajudar. Se o próprio Todo-Poderoso Deus, se o próprio Deus não lhe ajuda, como é que ele consegue ajudar? É claro que o rei propriamente nem estava a fazer crença em Deus. Isso era uma resposta quase, às vezes, automática ou até irracional, que saiu por parte dele, porque ele é uma pessoa que nem sequer acreditava em Deus, não tinha fé em Deus e não mostrava essa Deus providencia, este título, como nós falamos, da fé em Deus. Mas pronto, disse o que ele disse. Mas a mulher logo, apesar disto, quando ele disse, finais do versículo 7, que te aconteceu, no início, depois do versículo 28, ela respondeu: esta mulher que aqui está, disse-me que nós comíamos o meu filho e no dia seguinte comíamos o dela. Cozinhamos então o meu filho e comemos-lo. No outro dia eu disse para comermos o filho dela, mas ela escondeu. A questão do canibalismo que estava inclusive a existir na cidade de Samaria, para verem o que é que o cerco é capaz. O que é que quando a situação de calamidade pública, a situação de fome, de escassez, leva. Neste caso aqui já é uma situação de monstruosidade que estava a acontecer, porque havia um pacto das duas mulheres para comerem filhos uma das outras. Mas no versículo 30 diz: ao ouvir isto, o rei rasgou as suas vestes de indignação, e os que estavam perto da muralha viram que por baixo das vestes ele trazia um tecido áspero junto ao corpo. O rei indignou-se. Isso é o que se espera de qualquer ainda pessoa que conserve um bom senso. Quer dizer, chegar até este ponto extremo de comer-se uns aos outros realmente cria indignação, cria indignidade, cria revolta, cria horror. E este é o quadro. O rei, enfim, também demonstrou nada de especial, porque qualquer um que esteja no seu perfeito juízo, que seja de bom senso, teria exatamente esta reação. Então, 31, o versículo: o rei então exclamou: que Deus me castigue severamente se eu não cortar hoje a cabeça a Eliseu, filho de Shafate. Ou seja, o rei atribuiu toda essa situação ao profeta de Deus, que neste caso, Eliseu. E perguntar-me-ão porquê que ele, enfim, atribuiu responsabilidade a Eliseu perante essa desgraça, perante este cerco à cidade. Porque ele concluiu que o profeta poderia, enfim, interceder, suponhamos, interceder para que não haja aquela situação, para que Deus pudesse operar, ou até podia julgar que é através do profeta, o profeta que terá, porventura, pedido a Deus para que essa desgraça caia sobre o povo, etc, etc. Por isso aqui
ele vai logo naquela lógica maquiavélica que tem que cortar cabeça ao profeta de Deus. Sempre pensando na situação que ainda se vive, dramática, que se vive na cidade. Tomou esta decisão. E esta decisão demonstra mais uma vez falta de fé, apesar dele mencionar Deus de forma implícita ou até diretamente, mas ele não tinha fé, nem sequer tinha esperança em Deus e muito menos acreditava na providência de Deus. Porque se acreditasse, não estaria a conspirar inclusive contra o ungido do Senhor, contra o servo do Senhor, certo? Mas foi exatamente a opção mais fácil que ele tomou. No versículo 32 diz assim: Eliseu estava em sua casa e os anciões do lugar estavam lá com ele. Apesar desta situação, Eliseu estava tranquilo. Tranquilidade, estava sossegado, estava calmo. E isto também denota a ideia de fé, porque quando uma pessoa tem fé em Deus, quando uma pessoa espera em Deus, quando uma pessoa confia em Deus, ele não fica descontrolado, ele não entra em pânico, ele não entra na situação de desestabilização, ele não entra em fúria e muito menos perde esperança. As pessoas que andam ansiosos, que andam depressivos, que andam, enfim, desorientados, que andam, descontrolados, demonstram falta de fé. Porque há coisas que nós podemos resolver, há outras coisas que nós não conseguimos resolver. Aquilo que nos compete resolver, vamos fazer. E o que não nos compete resolver, não vamos ficar agora a controlar, ficamos malucos com isso. Temos que saber esperar em Deus. Há situações que não dependem de nós. Imagina agora se alguns de vocês, nós estamos numa situação de guerra aqui na Europa. Eu estou a falar objetivamente. É ali na Ucrânia. Temos que preocupar, é verdade. Temos que estar preocupados e temos que orar, pedir amor de Deus. Mas nós não vamos entrar em sobressalto, quer dizer, ficar ali desesperançosos e ficar ali ansiosos, porque isso não depende de nós, nem conseguimos fazer nada. Antes, pelo contrário, se tivermos essa atitude, só vamos prejudicar a nós próprios. Agora, lá, central nuclear, espero que isso... Quer dizer, temos que preocupar que não haja lá aquela crise nuclear que nos afete a todos. Mas se alguns forem responsáveis tocarem isso, nós sabemos que a nossa vida não depende só disso. Estamos tranquilos. Preocupamos, mas não ir além ao ponto de perder o controle. Nós temos que saber que Deus tem controle da situação. Nada foge ao domínio de Deus. É o que nós temos que pensar, aliás, como todas as outras situações que vão acontecendo. Eu estou a falar agora da situação lá da Ucrânia, como posso falar da situação que se vive aqui em Portugal, até posso falar das situações nas nossas famílias, até os nossos problemas pessoais. Há coisas que nós não podemos mudar. Se a pessoa tiver algum problema, por exemplo, de saúde, ele pode resolver esse problema? Não pode. É claro, fica preocupado, fica afetado, mas tem que saber esperar em Deus. Deus que resolve esses problemas através de pessoas que vêm colocando para nos ajudar. Agora, se a pessoa já vai começar a descontrolar, antes pelo contrário, vai precipitar a sua situação, não é? Precipita, porque é preciso serenidade, preciso calma, claro, cumprindo com o nosso dever, que se espera, o zelo que se espera de uma pessoa, enfim, de bem. Mas, do resto, nós não vamos ficar ali em sobressaltos. Mas nós vemos aqui, o Eliseu, perante esta calamidade, ele estava na sua casa, juntamente com os anciãos do lugar, estavam lá com ele. Ele estava tranquilo, estava em sua casa. Mas ele, depois disso, o rei mandou à frente um mensageiro, mas antes que o mensageiro lá chegasse, Eliseu disse aos anciões: vejam isto, aquele assassino enviou aqui alguém para me cortar a cabeça. Ele já sabia destes planos maquiavélicos do rei contra ele. Deus avisou, ele não estava lá, nem tinha agora infiltrados que lhe contactassem, porque naquela altura nem sequer havia internet ou telemóvel, como nos dias de hoje alguma coisa acontece, o outro pode estar em qualquer outra parte do mundo, já sabe, mas ele ficou a saber por revelação divina.
Mas vê como é que ele qualificou o rei. Vejam isto, aquele assassino. Quem manda matar o outro é um assassino. Não há qualificação mais completa que podemos atribuir quem conspira contra o outro. Às vezes até pode não concretizar, mas é um assassino. Quer dizer, quando uma pessoa já quer tirar a vida do outro, só um assassino que pensa assim. Nenhum de nós conspirou contra a vida de ninguém. Assim espero. Pronto, assim espero. E presumo. Ninguém aqui tentou mandar matar o outro. Porque também se fizer isso, é um assassino. Pronto, ninguém. Pronto, acredito. Mas quem tem esses planos maquiavélicos é um assassino. Por isso, o profeta diz assim, aquele assassino enviou aqui alguém para me cortar a cabeça. É numa forma mais bárbara de matar, decapitação. Mas prestem atenção. Quando esse homem chegar, fechem a porta e impeçam-no de entrar, pois ouvem-se já os passos do rei que vem atrás dele. Ou seja, o rei mandou, mas o rei ao mesmo tempo também está a dar sequência para ver o cumprimento. Quer dizer, ele manda alguém, é como se não tivesse mandado. Porque ele manda, ele logo vem atrás. Nós sabemos que quando o rei não vem sozinho. O rei vem acompanhado. É como nós vemos os nossos governantes. Eles não andam sozinhos. Andam sempre com homens e andam com, enfim, seguranças, etc, etc. Pronto. Mas, de forma muito clara aqui, pois ouvem-se já os passos do rei que vem atrás dele. Estava Eliseu ainda a falar com eles, quando o mensageiro se apresentou e disse, já que esta desgraça nos foi enviada pelo Senhor, que mais posso esperar dele? Ou seja, aquela ideia que eu estava a dizer, essa desgraça é Deus que trouxe. É Deus que mandou essas desgraças, essas calamidades, é Deus. Esse cerco, inclusive de canibalismo, é Deus que fez com que isso tudo está a acontecer. Atribuíram diretamente a Deus a essa desgraça. Mas eles esqueceram uma coisa. Esqueceram que é por causa dos seus pecados, por causa dos seus desvios, por causa da sua descrença, por causa da sua adulteração, que fez com que essa desgraça caiu sobre eles. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não entendo porque que essas coisas estão a acontecer na minha vida. Às vezes há problemas que acontecem, não tem nada a ver conosco, isso é verdade, que nem sequer contribuímos para isso. Mas há parte significativa das coisas que acontecem conosco que tem a ver com as nossas opções, com as nossas escolhas erradas, por nossos desvios. Isso nós temos que reconhecer. Há muitas coisas que mal que nós atraímos para a nossa vida por causa das nossas opções erradas, por causa do nosso desvio, por falta de fé que temos em Deus. E isso tudo acaba por trair consequências nas nossas vidas. Porque as escolhas que nós vamos fazer podem contribuir para a nossa felicidade como para a nossa infelicidade. Da mesma forma, para o nosso bem como para o nosso prejuízo. Embora ressalvando que há outras coisas que não dependem nada disso, que simplesmente transcendem-nos. Mas nós somos chamados a fazer aquilo que nos compete fazer, aquilo que podemos fazer e procurar sempre o caminho do Senhor. Porque quando algo que acontece na nossa vida, se não tem nada a ver com o nosso desvio, isso já Deus responsabiliza e Deus sabe, porque aquilo vai ter a finalidade da própria glorificação de Deus. É claro que também mesmo até essas más escolhas fazer, acaba também de alguma certa forma por contribuir para a glória de Deus na nossa vida, mas nós procuramos um caminho mais difícil, um caminho de sofrimento, porque cada pecado, cada desvio, cada problema tem as suas consequências, sem prejuízo do amor de Deus, mas nós sentimos na pele, na carne, as consequências do nosso desvio. Como eles aqui, apesar disso, depois tiveram livramento, mas tiveram que pagar, e pagaram duro, por causa disto que nós, enfim, vamos vendo. Mas depois dessa situação, logo no versículo 1 do capítulo 7, Eliseu respondeu, escutem o que o Senhor diz. Se durante esse tempo todo do cerco, Eliseu estava na sua casa, sereno, sentado, sem fazer nada, agora aqui ele diz, escutem o que o Senhor diz, em nome do Senhor.
Amanhã, por esta hora, a entrada de Samaria, poder-se-ão comprar com uma só moeda de prata 7 litros de farinha e 14 de cevada. É o Senhor quem o declara. Quer dizer, perante aquela situação de fome, perante o aumento brutal dos preços, por causa de inflação, que às vezes até nem sequer o dinheiro, enfim, aqueles que tinham dinheiro praticamente desvalorizou, na medida que quantidade de dinheiro que era, que as pessoas punham para comprar coisas que eram alimentares. Como é que o profeta vem agora dizer que menos de 24 horas, ou no período de 24 horas, essa situação vai reverter-se? Quer dizer, ninguém poderia aceitar isto racionalmente. Nós sabemos, hoje também estamos a ter esses problemas de inflação, os preços, o dinheiro desvalorizou muito. Aqueles que têm dinheiro, só para vocês terem a ideia dessa problemática, porque às vezes quando falo, parece que envolve alguma coisa técnica. Nessa situação que tem durante um ano, quer dizer, nós perdemos quase um salário. Um salário, tipo, um salário durante um ano, um salário. Olha, perdendo um salário, o salário do mês, quer dizer, não é propriamente bom, pronto. E há outros ainda, dependendo dos cálculos, que podem perder mais. Porque as pessoas que têm, quer dizer, que não têm dinheiro, não têm um trabalhador normal. Agora já imagina as pessoas que têm tantas reservas, que têm riqueza. Qual é? Por isso tem que aumentar taxas de juros e falam-se disso. Para quê? Para poder equilibrar, porque a perda é muito para aqueles que têm reserva. Não sei se alguns de vocês têm ali alguma coisa lá guardada, o Hugo está a rir, não sei, mas não há nenhum mal guardar. Mas atenção, guardar, não confiar nesses dinheiro, porque o dinheiro de um dia para o outro desvaloriza. E nós não sabemos ainda até que ponto essa inflação vai. Por isso há países que estão a tentar fazer através de contramedidas, enfim, de custear ou aumentar mais dinheiro, dar mais dinheiro às pessoas para poderem fazer face ou baixar determinados impostos de bens de primeira necessidade para poder fazer com que o preço caia, etc, etc. Mas o dinheiro tem desvalorizado. Pronto. Aqueles que têm dinheiro, quantidade, e nós não sabemos até que vai. Mas já houve uma situação, a depressão de 1929, Crates, não sei se estudaram isso, mas certamente quem estudou no secundário estuda isso, que o dinheiro desvalorizou de tal forma nos Estados Unidos que o eco que chegou aqui, quer dizer, muitos foram para a ruína, para a pobreza e para a desgraça. Estão a perceber? Por isso essas coisas, tudo é maleável. As pessoas não podem confiar nas suas riquezas, nos seus dinheiros, porque nada é garantido. É da mesma forma, falamos de saúde. Uma pessoa pode ter saúde hoje, de um dia para o outro ficar deformada por acidente, ou por uma enfermidade, ou por outra situação. Quer dizer, nada é garantido. Por isso a nossa vida nós temos sistematicamente que confiar em Deus e pedir que nos guarde, que nos livre. Ou até pode vir uma guerra. Então agora a guerra ali na Ucrânia, então pode dizer, é lá na Ucrânia. Nós sabemos que podemos ser atingidos aqui, porque se um maluco mandar lá uma bomba naquele central ali, aquele vai ser um pânico aqui todo. Calhar vamos começar a querer ir para a Ásia, para a África, para outros lados. Mas esses ventos, quer dizer, é um desastre. A nossa vida está a um risco, quer dizer, estamos sempre a correr o perigo. Por isso ninguém confia que tenha a situação sob controle. Não há ninguém que tenha nada sob controle. A nossa vida temos que depender constantemente de Deus e pedir que Deus nos ajude, que Deus providencie sempre o bem para que nós não tenhamos problemas. Mas, infelizmente, nós sabemos que muitos acreditam naquilo que têm, nas suas posses, nas suas riquezas, nas suas casas, nas suas famílias, nos seus filhos, no seu trabalho, nos seus, enfim, lazeres, etc, etc. Mas isso são tudo coisas porque isso não garante nada. Como nós vemos neste cerco, alguns que tinham amealhado muito dinheiro, de um dia para o outro perderam todo esse dinheiro. Porque se há escassez, se nós já vemos as pessoas até a comer umas às outras, aquele pouco cá no mercado, que a pessoa vai tirar todas essas reservas. Eu não tive agora o cuidado de ver que estão o preço real desses preços aqui, que são enumerados, mas fica um desafio para poderem ver. Mas disparou. Suponhamos agora, tipo, 1 quilo de arroz está-se a vender, vá a tipo 70 e tal ou 100 e tal euros. Um exemplo.
Estão a perceber? Pode chegar a esses casos, porque quando não há abastecimento, quando não há coisa, as pessoas lutam por sobrevivência, caem um pouco a essas disparidades, etc, etc. Mas nós vemos aqui que o profeta de Deus, de uma forma muito serena, ele diz isso claramente. Amanhã. Não é nem daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a... Amanhã, exatamente amanhã. Por esta hora, a entrada de Samaria, poder-se-ão comprar com uma só moeda de prata 7 litros de farinha e 14 de cevada. É o Senhor quem o declara. Deus é que está a dizer isto. É claro que isso requer fé, requer acreditar em Deus. Porque quem não acredita, quem não tem fé em Deus, quem não tem a ideia de que Deus providencia, vai duvidar, como nós logo veremos a seguir. O ajudante de campo do rei de Israel, seu íntimo colaborador, respondeu ao profeta: isso não seria possível. Além de que ele não acreditar nisto, isso não seria possível, ele ainda vai ainda mais à frente. Mesmo que o Senhor nos enviasse chuva em abundância, isso não vai ser possível. Mesmo que Deus mandasse chuva em abundância, mesmo que Deus abra o céu, isso será impossível. Na sua lógica racional, é impossível. Quer dizer, nós estamos no cerco, o inimigo está ali, à volta, o inimigo ainda não entrou, simplesmente está a fazer cerco para que eles moram de fome. E o profeta, situação, não há comida, não há nada, o profeta vem dizer que esta hora tudo isto ficará tão barato que qualquer um é capaz de comprar. Quer dizer, isso não tem lógica. Por isso ele duvidou. Mas ele duvidar mesmo que Deus faça chover, quer dizer, isso não vai acontecer. Há aqui situação de dúvida, situação de incredulidade e falta de fé manifestado neste homem ajudante-mor do rei. De forma muito peremptória, enfim, manifestou estas reservas. Mas nós vemos, Eliseu respondeu: tu vais ver isso com os teus próprios olhos, mas não has de comer dessa comida. Tu vais ver toda essa situação. Tu vais ver esse milagre. Tu vais ver esse agir de Deus, mas tu não vais beneficiar dessa mesma situação. Não vais beneficiar de nada disso por causa da tua falta de fé. Aqueles que acreditam em Deus, como diz, comerão do melhor desta terra. Em última instância, terão a garantia da vida eterna. Mas aqueles que duvidarem, a consequência, eles serão condenados. Eles serão mortos. Eles não verão não só a glória de Deus, como também os privilégios que fazem parte desta mesma glória de Deus. E o autor sagrado disse-lhe claramente: tu vais ver isso com os teus próprios olhos, mas não has de comer dessa comida. Mas nós vemos no versículo que havia 4 leprosos instalados fora da cidade, junto da porta principal. Esses 4 leprosos eram pessoas, como sabem, os leprosos eram privados da comunidade, no sentido que não podiam interagir, não podiam relacionar, não podiam envolver-se com as pessoas da comunidade, no sentido para não estarem também a infectar. Eles eram tipo isolados, estavam no seu mundo à parte. E eles também eram vítimas daquela mesma situação, porque nós sabemos, no momento da crise, aqueles que são mais desamparados, mais vulneráveis, é que pagam mais o preço, que sofrem mais. Aliás, há um ditado, vou tentar parafrasear, que num naufrágio, os ratos é que morrem primeiro, porque estão no porão, estão lá mais embaixo. Os ratos, e depois vêm os trabalhadores tipo. Os outros que são do escalão mais elevado, como eles estão mais em cima, eles são dos últimos a serem afetados. Pronto. É sempre assim. Nós vemos esta subida dos preços, mas quem ganha mais, por mais que vai sofrendo, não sofre tanto do que quem vive de salário mínimo. Está a perceber? As pessoas penalizam-se mais. Mas nesta situação, estes leprosos também eram vítimas daquela situação. Aliás, como nós já vamos ver o próprio quadro. Eles estavam ali, na porta principal da cidade, mas eles disseram uns aos outros: que fazemos nós aqui sentados esperando a morte?
fazemos nós sentar aqui à morte? Porque se nós formos, como eles vão dizer logo ali, se entrarmos na cidade, morreremos, porque ali reina a fome. Se ficarmos aqui, morreremos da mesma maneira. Quer dizer, a nossa opção aqui, entrando na cidade, vamos morrer. Se ficarmos também aqui, vamos morrer. A pessoa tem que criar situação. Quer dizer, sabes que se tu já sentas aqui, não vai alterar nada, tem que encontrar outra solução. Mas eles entenderam. Se nós formos para a cidade, onde está o nosso povo, a nossa gente, apesar de nós não podermos juntar com eles, se houvesse até alguma situação, eles nos ajudavam com a comida. Mas lá não há comida nem para eles, há agora imagine para nós os leprosos. Por isso, se nós formos lá, vamos morrer. E eles chegaram a uma conclusão. Vamos, mas é para o acampamento dos arameus. Se eles nos pouparem a vida, viveremos. Se nos matarem, paciência. O que é que nós vamos fazer? Nós só temos uma opção. Vamos para o inimigo. Inimigo. Vamos para o inimigo. Nós sabemos, para ir para o inimigo, a sentença clara é que vai matar, vai nos matar. Eles vão nos matar. Mas pode ser também que haja alguém que tenha ali alguma compaixão e nos ajude. Pronto, eles corriam esse sério risco. Mas não é o risco de irem para dentro da cidade, porque dentro da cidade, garantidamente que eles iam morrer lá de fome. Aquilo ali não havia solução. E também sentarem como estão, e de fome. Nós sabemos o impacto que fome tem na vida das pessoas. As pessoas, se não comer por muito tempo, morrem. Por mais que haja confusão, por mais que haja guerra, a pessoa se ficar isolado dentro, aí nós já até assistimos no passado recente o confinamento. Uma pessoa fica confinada quando tem comida lá em casa. Se não tiver lá comida, não vai ficar. Como é que uma pessoa vai ficar confinada numa casa e não tiver lá nada? Vai morrer. Isso vai morrer, inevitavelmente. A pessoa prefere correr sérios riscos, mas é uma luta de sobrevivência. Isso faz parte. A luta sobre a pessoa tem que arriscar. Eu vi isto no meu país, inclusive na guerra. Aliás, mesmo como vocês vão ver na Ucrânia, as pessoas não ficam lá, ficam no bunker, mas depois têm que sair para comprar alguma coisa ou para se podem comprar em quantidade, depois ficar, mas se acabar tem que sair, porque se ficarem lá vão passar mal, não vão aguentar. E eles também tomaram essa opção, só que a opção é muito arriscar, porque o inimigo, o objetivo era aniquilá-los. Mas eles dizem assim, se a morte de todos os lares é garantida, pode ser que haja, misericórdia. E eles tomaram essa decisão. Vamos para o acampamento dos arameus. Se eles nos pouparem a vida, viveremos. Se nos matarem, paciência. Paciência já não há alternativa, morremos. Qual é o problema? Se tivermos que morrer, morremos. Às vezes há casos que nós chegamos a esses tipos de conclusões, às vezes limites. Se tivermos que morrer, morremos. As pessoas estão a combater na Ucrânia, eles sabem que têm risco de viver, mas eles entendem que preferem morrer do que estarem ali subjugados. Aliás, como fazem muitos povos. A pessoa diz assim, é preferível eu tomar essa opção do que viver de outras formas. E eles tomaram essa decisão. Assim, ao anoitecer, no versículo 5, dirigiram-se para o acampamento dos arameus. Mas quando lá já estavam perto, repararam que não havia lá ninguém. Quer dizer, eles foram lá ir para o sítio do inimigo, onde o inimigo está montado todo o seu cerco. Eles, quando chegaram lá, no período já finais da noite, não encontraram lá ninguém. Mas porquê? O versículo 6 explica. É que o Senhor tinha feito com que os arameus ouvissem ruído de carros de combate e de cavalos de um poderoso exército. Quer dizer, Deus aqui fez um sinal, algo prodígio, que assustaram o adversário, que assustaram aqueles exércitos sírios. Eles disseram então uns para os outros: o rei Israel pagou aos reis dos hititas e dos egípcios para enviarem o seu exército contra nós. Por isso, ao cair da noite, fugiram todos, abandonando as tendas, os cavalos, os jumentos, deixando o acampamento como estava, para escaparem com vida. Ou seja, há aqui um ruído que Deus fez ali, que lhes assustaram. Eles pensaram, esses israelitas contactaram os egípcios, os hititas, que eram um exército poderosíssimos, entenderam que os egípcios estavam a vir por parte do sul, os hititas em norte iam também correr o risco de cerco e iam morrer. E eles, em consequência disso, por luta de sobrevivência, fugiram, começaram a fugir. Nem sequer para verem como é que é a racionalidade,
Porque nós sabemos quando a pessoa vai fugir, é mais rápido fugir com o cavalo. Eles nem sequer cavalo, nem jumento. Eles, inclusive, com pé, nessa questão de luta de sobreviver. E vocês poderão perguntar, mas isso é normal? É normal, porque quando é casos assim limites, a pessoa às vezes fica tão irracional que toma determinadas atitudes que é atitudes impensáveis. Eu estou a falar isso porque eu vi isso da guerra do meu país. Vi isso. Das pessoas, quer dizer, impensável dizer que é possível os pais fugirem e deixarem os seus bebês. Nós podemos dizer, pá, por mais que a pessoa vai fugir, então agarra a criança, bebê, e põe no colo e foge. Mas são casos limite, a pessoa sente uma bomba cair aqui, a atitude é tão irracional que a pessoa nem pensa no filho. É claro que essas pessoas depois caem em si, porque não fazem isso deliberadamente. Quando os pais abandonam os filhos, ninguém faz isso de boa fé, de má fé. Quer dizer, é luta de sobrevivência, quer dizer, que faz com que as pessoas tomem decisões irracionais. Porque aquilo ali, vocês não imaginam quando os estragos que uma bomba faz quando cai, aqueles ruídos todos, quer dizer, a pessoa nem é capaz de pensar noutra coisa, só pensa, o que vem na sua mente é para eles sobreviver, escapar à morte. E eles fizeram isso. Porque aquilo é tão forte que eles nem sequer pensaram o ponto ainda, porque entenderam, vamos lá tentar desmontar os cavalos, se calhar ainda morremos nesse percurso, eles logo é tentar fugir. É o que aconteceu aqui, fugir para escaparem com vida. O objetivo é eles escaparem com vida. Então, os leprosos, no versículo 8, quando os 4 leprosos chegaram ao limite do acampamento, entraram numa tenda. Eles, como não viram lá ninguém, começaram logo a comer. Comeram e beberam do que lá haviam. Eles nem sequer perguntaram onde é que estava essa gente, porque eles estavam com fome. Lá está novamente, o objetivo dele era saciar e comerem-se. Eles comeram, mas além de comeram, apoderaram-se novamente, quer dizer, já ficarem cheios, começaram a pensar nos bens materiais. Apoderaram-se da prata, do ouro e das roupas que encontraram e foram esconder tudo. Começaram, já vou acabar, e começaram a esconder as próprias coisas. Quer dizer, eles já saciaram, agora estão a tentar enriquecer. Já passaram numa fase seguinte, que é tipo enriquecer. Mas depois disso esconderam tudo. Mas eles depois chegaram nisso e seguiram, em seguida voltaram, entraram noutra tenda e foram esconder também o que nela tinham encontrado. Ou seja, os miseráveis leprosos já estavam cheios e já estavam novamente ricos, porque tinham lá prata e ouro que eles esconderam, etc, etc. Mas no versículo 9 diz, eles disseram então uns aos outros, depois disso tudo, depois deles ficarem cheios, depois já estarem ricos, eles consciencializaram-se, disseram uns aos outros, não estamos a proceder bem. Temos hoje boas notícias e ficamos calados. Se esperarmos amanhã para dar a notícia, Deus vai castigar-nos. Vamos informar o Palácio Real. Ou seja, eles consciencializaram que tinham que passar esta informação, porque o povo deles estão em sofrimento, em uma desgraça, numa situação muito complicada. Logo, eles tinham que dar essa informação. Se ficarem com essa informação até o dia seguinte, que é de manhã, se os seus patrícios vierem a saber, eles podem pagar essa consequência. Sem entrar mais em prolegômenos, isso leva-nos a pensar muita coisa. Que tudo que nós recebemos, dádivas, nós temos que partilhar com os outros. Quando uma pessoa vive só no seu egoísmo, na sua vaidade, na sua autoprazer, etc, etc, ele vai ser responsabilizado por isso. Os nossos dons, os nossos talentos, as nossas riquezas, nós somos dados as coisas para também partilhar. De graça recebeste, de graça dai. Apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Agora, há pessoas que gostam só de receber e não gostam de partilhar. E esta lição veio nos mostrar que nós recebemos, mas nós também temos que partilhar. E eles consciencializaram, se nós não contarmos essas boas novas, algum mal nos sobrevirá. E eles remediaram a situação. Vamos informar o Palácio Real. Voltaram no versículo 10 para a cidade de Samaria e gritaram para as sentinelas da porta principal. Fomos ao acampamento dos arameus e não vimos, nem ouvimos lá ninguém. Os cavalos, os jumentos estavam presos e as tendas estavam como as instalaram.
As sentinelas da entrada da cidade fizeram chegar a notícia ao Palácio Real. Era de noite, mas o rei levantou-se de cama e disse aos seus oficiais: vou explicar-vos que os arameus estão a preparar. Como sabem que estamos cheios de fome, deixaram o acampamento e foram esconder-se no campo, pensando que nós sairíamos da cidade para nos apanharem vivos e depois puderem entrar nela. Ou seja, o rei também começou a duvidar. Lá está. As boas novas, as boas notícias, há sempre incrédulos perante isso. Eles não acreditaram, pensaram que era uma armadilha. Mas nós vemos que isso depois aconteceu. E aconteceu como foi predito. Podem depois continuar a ver a história no versículo 3. Mas um dos oficiais propôs para virem sondar. Eles foram sondar e chegaram à conclusão que realmente o inimigo já não estavam lá. E perante essa situação, os preços, houve uma grande oferta no mercado. As coisas ficaram tão baratas que todos podiam comprar e comer, como nós vemos nos versículos seguintes, inclusive no versículo 16. O ajudante-mor que tinha duvidado, ele acabou por morrer, porque foi espizinhado pelo povo quando ele estava na porta da cidade, cumprindo assim a profecia da palavra de Deus. Deus ajudou o seu povo a encontrar a solução para o problema. Sem mais entrar em coisa, já esgotamos o tempo, é dizer que nós temos que acreditar em Deus e ter fé em Deus. E essa ideia de ter fé em Deus só se demonstra em situações de limite, em situações de problemas. Só pena de nós podermos não beneficiar da graça salvífica de Deus. Mas poderão perguntar, mas que novas é que nós temos? Nós temos boas novas, que é o Evangelho, que nós temos que partilhar. E se nós não partilharmos essa boa nova, Deus vai chamar-nos a responsabilidade disso. Por isso, compete-nos, como dizem esses leprosos, anunciar essa boa nova. E há outra lição também que nós podemos aprender com essa lição, de que os heróis improváveis, como dizia a nossa escola dominical, lição na escola dominical, os leprosos que eram Zé Ninguém daquela sociedade, eles que eram comissionados a dar essa grande e boa nova. É isto também que acontece conosco, nós que somos miseráveis pecadores, que não somos ninguém aos olhos do mundo, somos nós que Deus chama para sermos portadores desta grande e boa nova. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a interiorizar essas verdades salvíficas, mas acreditar acima de tudo nas promessas de Deus, acreditar no que Deus é poderoso para reverter a situação que os homens nem sequer imaginam. Vamos terminar com uma palavra de oração e vou orar para nós concluirmos.